Começando mais uma live da Banda dos Curumins. Nossa quarentena musical já tem acho que mais de 40 episódios. E hoje a gente vai receber o contrabaixista Cisão Machado, que é aqui de São Paulo. Tem uma carreira linda. E estamos aqui, ó. Espero que esteja tudo bem com o áudio. Oi, Ana. Boa tarde para quem já tá chegando. Acho que né, as primeiras pessoas que entram sempre são aquelas que sabem que já tem que compartilhar, né? Então, não esqueçam de compartilhar. Vou até mandar aqui a live pra todo mundo, pra ninguém perder. Porque, né, um encontro desses é muito importante. A gente tá muito feliz. Tô aqui mandando convite para as pessoas acessarem nossa live também. E não se esqueçam que vocês podem mandar perguntas se tiver algum problema com o áudio. Vocês podem avisar também pra deixar tudo em ordem. Boa tarde, Luquinhas tá aqui, João. E aí, gente, como vocês estão? Não esqueçam de compartilhar a live enquanto o nosso convidado não chega. Estou aqui ajeitando os comentários, vou colocar um comentário fixado pra gente. E estamos ao vivo. Adriel, bem-vindo. Usei um aviãozinho aqui para compartilhar, pode mandar para todo mundo, para a família inteira. Eu não sei onde está o nosso convidado. Deixa eu pesquisar. Jefferson, bem-vindo. Estamos aqui no comecinho. Essa live vai ficar gravada no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube. Então, quem ainda não está inscrito no canal do YouTube da Banda dos Curumins, é só ir lá e escrever Banda dos Curumins. E tem todas as lives que a gente já fez. A gente já recebeu vários artistas aqui, músicos, a gente já recebeu atores, a gente recebeu até o João Nunes, iluminador de design de iluminação. Foi muito bom, tem sido uma boa experiência. Oi, Ludmilla! Nosso convidado já entrou, vou convidar ele para participar aqui, porque o tempo passa tão rápido, né? Qualquer coisa vocês avisem se o áudio estiver ruim, se alguma coisa travar, beleza, gente? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui só aguardando o nosso convidado. Mandei a solicitação para ele participar aqui com a gente. Eu vou mandar a solicitação de novo. E aí ele entra aqui para falar com a gente. Bem-vindos, bem-vindos todo mundo que está aqui. Como a Ana disse nos comentários, as lives ficam salvas no nosso IGTV. E então depois que acabar essa live ela vai ficar salva. E também tem outras que vocês podem ver lá no nosso IGTV. @Banda dos Curumins. Estou aqui aguardando o nosso convidado. Se tiver algum barulho, gente, é porque os meus vizinhos estão correndo ali do lado. E tem que deixar as crianças brincar, né? Não tem jeito. Estamos aqui aguardando. Nosso convidado. Cadê? Aguardando Cisão Machado. Ele só precisa aceitar a solicitação, vamos ver. Muitas lives do Instagram. Essa sexta-feira a gente vai ter outra live. Agora sim. Essa semana a gente vai ter outra live na sexta-feira com a Ana Paula. Oi, Bem-vindo! Bianca, Entrou aqui. tudo Oi, bom? tudo bem? Como você tá? Tô bem, e você? Tô com medo da Ah, chuva. estou bem. Tá chovendo? Nossa, aqui tá trovejando, mas eu tô fora de São Paulo, eu tô em Mariporã, tô na Serra da Cantareira, então aqui tá já tudo preto. Pois eu ouvi um trovão aqui. Eu tô em São Paulo e eu ouvi um trovão, mas ainda não tá chovendo aqui. Aí eu fiquei, nossa, daqui a pouco É, vai cair a luz aqui. começou agora aqui. Começou a cair uns pingos agora, mas vai bem braba. Vixe.
Tomara que não caia a luz. Eu Eu já penso isso, só peguei se não aqui. cair a A luz, tá luz bom. aqui não tem problema, que tem iluminação, pelo menos até às 6 da tarde tem iluminação natural aqui. Olha que legal. Enfim, seja bem-vindo. A gente Ah, agradece obrigado. muito por você ter reservado um tempo para estar aqui com a gente. Imagina. É muito bom te receber. Prazer é meu, querida. E boa tarde a Então, todos. É prazer em estar aqui com todo mundo. E vai ser muito legal. eu queria começar te perguntando como é que tem sido o ano de 2020 para você, como é que a quarentena, né, te afetou musicalmente, te afetou a carreira, etc. Com certeza não está sendo fácil, né? Do ponto de vista de manutenção de trabalho, assim. Graças a Deus, eu dou aula em 2 escolas. Dou muita aula, assim, tipo 30 e tantas horas de aula por semana, na EMESP e na Souza Lima, faculdade. Então, é uma coisa que está segurando a onda. Agora, eu tenho sentido muita falta de tocar, sabe? De tocar com os amigos, tocar. Eu tô com saudade de errar em público, sabe? Arriscar um pouco, sabe? Procurar umas coisas assim. Claro, a gente fica aqui, estuda, toca baixo elétrico, toca baixo acústico, enfim, toca piano, estuda. Mas você precisa estar em grupo e com gente, com gente vendo o teu trabalho, entendeu? A gente sente falta de trocar, sabe? De compartilhar essa coisa com as pessoas, né? O músico, o artista precisa da opinião da plateia, né? A gente isso fica faltando. Do outro lado, tem a coisa das aulas, né? As aulas estão todas sendo feitas online. O aproveitamento deles está sendo ótimo, porque a gente não sabia, né? Na verdade, a gente não sabia o que ia acontecer. Quando começou essa loucura toda, a gente não sabia como é que ia ser essa coisa de aula online. E a gente começou meio com um certo medo, né? Com um certo receio, sabe? Com a plataforma, adaptação, a nossa e a deles, né? Dos estudantes e tal. Então, e eu tenho visto que, apesar de vez em quando rolar um desânimo na parte deles, como rola da gente também, né? Eu falo para eles, ó, mano, não é só você que está desanimado, que está depressivo, está todo mundo assim, está todo mundo. É uma coisa de incerteza, a gente não sabe quando é que isso vai acabar, como vai acabar, né? A gente não sabe até onde vai, a gente tem essa coisa da vacina, mas essa logística da vacina é uma coisa complicada, né? Porque até todo mundo poder ser vacinado, né? Vai, vai demorar um pouco e tal, enfim. E eu só saio de casa vacinado. Eu não vou em lugar nenhum. Eu não estou indo para Ah, com lugar nenhum, certeza. lugar nenhum, nada. Não faço nada, não vou no portão, sabe? Tenho ficado em casa aqui desde que começou essa história, desde o começo de março. Mas quando a gente. Eu estou acostumado a essa coisa da casa, né, do convívio com a família. A gente veio para a Serra da Cantareira um pouco buscando isso, buscando um pouco de isolamento, entendeu? Sair um pouco da loucura da cidade e tal. Se bem que eu ia para lá todo dia, pegava metrô todo dia, tinha que descer e subir a serra todo dia. Isso desde 2012. Mas eu estou muito satisfeito com o que tá, com o rendimento das coisas, porque podia estar muito pior, entendeu? Com Então, certeza. A gente vai se adaptando, né? não, a gente se adapta a tudo, o ser humano se adapta a qualquer coisa, não tem jeito. É só Sim. eu fico vendo, a gente faz parte de um monte de site de adoção de cachorro e tal, então a gente vê que tem os cachorrinhos que uns perdem o movimento das pernas, ou perdem as próprias patas, ou perdem a visão, né?
eles se adaptam a tudo e eles não têm aquela coisa da autocompaixão, sabe? Eles se viram, entendeu? E a gente tem que se virar também. Afinal de contas, Sim. a gente não age só por instinto, a gente age porque tem cérebro, né? A gente pensa, a gente raciocina. Então, mais um motivo para a gente conseguir se adaptar e resolver o problema. Tem que resolver, né? Estamos aqui para Acho isso. que para os músicos a habilidade de adaptação é muito importante, né? Porque a gente vive se adaptando. Às vezes a gente esquece disso, mas a vida é isso, é improvisar, é se Claro, adaptar, claro. aceitar desafios. Todo, E a todo pensando. momento. Fala, pode falar, continua, desculpa. Não, pode falar, por Não, favor. fala. Você estava falando, desculpa. Ah, é que eu já ia emendar numa pergunta que veio na minha cabeça, que era, pensando nisso, se teve algum outro momento que você teve que se adaptar a algo inesperado, assim, que você pode compartilhar com a gente da sua carreira. Ah, sempre tem, né? Sempre tem. Nada como isso, né? Claro, nada dessa magnitude, desse tamanho, né? Mas eu acho que todo dia é um novo dia, e todo dia você não sabe o que vai acontecer. Então, sempre acontece alguma coisa que você tem que, opa, pera um pouquinho, isso aqui, como é que eu vou reagir a isso, né? Como é que eu vou me, 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 me expor a isso, né? Como é que eu vou resolver essa história? Então, a gente, mas assim, teve, por exemplo, a gente tocando, fazendo show em lugar aberto, assim, né? Tipo comício político, sabe? E de repente ter uma briga, nego puxar revólver na audiência lá e sair dando tiros. A gente tem que jogar o instrumento no palco, o palco era um caminhão. Sacou? Jogar o instrumento no chão e sair correndo. Aconteceu já dessas coisas. Caramba, Acontece, né? Mas acho que desse tamanho nunca. Essa é a primeira vez que a gente se depara com uma situação que não é só particular, não é só a tua vida que tá em questão ali, é a vida de todo mundo, né? Então, nível global, né? é uma coisa realmente, é uma catástrofe, né? Uma tragédia, 155 mil mortos, né? E essa inércia, né? A gente não sabe como é que isso vai acabar, como é que isso vai ter um fim, como é que isso vai ter uma solução. E a gente fica aqui se adaptando todo dia. Com certeza, né? Né? A gente se adapta à tecnologia, né? Ainda bem que tem isso pra se conectar, né? Porque senão a gente vai ficar isolado por anos, um ano inteiro É, sem falar com ninguém. esse período ia ser, se a gente não tivesse, né, essa coisa da internet, essa coisa né, do digital, online, enfim, se a gente não tivesse tido esse progresso, né, nesses últimos 30, 40 anos, a gente não ia, esse tempo ia parecer muito mais difícil, muito mais longo do que ele está sendo, né? Concordo, ia ser bem mais difícil pra gente Mas, ficar parado, né? com certeza. E você falou das aulas online. Há quanto tempo você já dá aula? Não online, né? Pensando em aulas, Ah, assim. eu dou aula há bastante tempo. Eu comecei a dar aula na década de 90, começo da década de 1990. Comecei dando aula particular, daí a gente acabei engraçado que né, primeiro teve uma baixa de trabalhos assim, né? Um período difícil e tal. Eu falei, bom, eu acho que a única coisa que eu posso fazer agora para arrumar uma grana é dar aula. Aí eu fiz um monte de cartazinho, né, no computador lá. E fui distribuir nas lojas de música, na Teodoro Sampaio, lá, tal, botei um monte de cartazinho e fiquei esperando, né?
Aí me ligaram algumas pessoas e tal. No dia que chegou o primeiro aluno, eu vi ele tocando a campainha, né, lá de cima, do meu quarto, e eu olhei e falei, o que eu vou dizer para esse moleque agora, né? Porque isso foi uma outra ocasião onde eu fui pego de surpresa, né? Tudo bem, eu ia dar aula, vou dar aula, tal, mas cadê? Aí quando chegou o primeiro aluno, eu falei, e agora? O que eu falo para ele, né? Porque a partir disso, eu tive que rever todo o meu aprendizado, toda a didática que eu tinha recebido, que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha visto, né? Eu fiz alguns cursos, mas estava tudo meio embolado na cabeça, assim. Então eu tive que organizar isso na cabeça, mas isso foi acontecendo durante esse primeiro período, assim, né, de aulas. E deu muito certo, porque Deus é grande, né? Deus é. Na hora que ele entrou em casa, eu falei, oba, tudo bem, tal, senta aí, tal, vamos conversar. O que você quer? Ele falou, eu quero tocar samba, que nem você. Eu falei, mas já? Espera um pouquinho, né? Aí me veio aquele insight assim, eu imaginei um bebê recém-nascido, né? Ele fica de bruços na cama. Você põe ele de bruços, ele fica quietinho ali. Aí ele começa a levantar o pescoço, começa a olhar o mundo, né? De repente ele levanta, ele faz força com os bracinhos, assim, levanta o corpo, o corpo todo fica de gatinho. Depois ele levanta, fica em pé, cai um monte de vezes. Depois ele começa a andar devagarinho, caindo e tal. Aí é que ele vai correr. Então eu falei, então já que você quer tocar samba, a gente vai precisar aprender a tocar a balada primeiro. Vamos respirar. Vamos aprender a respirar. Organizar o método, né? É, Porque às vezes a gente mas não isso, pensa nisso. mas isso foi assim, veio na minha cabeça, entendeu? Então eu peguei e falei, agora eu quero ver você tocando uma nota por compasso, mas tocando mesmo essa nota. Você está tirando o som dessa nota. Só uma por compasso. Como esse cara está fazendo, que botei uma referência para ele ouvir, falei, quero que você faça assim. E no começo, claro que eu consegui, ele queria tocar, queria dar um monte de nota. Então eu falei, mas o importante é você tocar uma nota e deixar o som dela te encher a alma, né? Escuta essa nota, você dá uma nota, um dó, espera ele se expandir, espera ele te atingir, né? Mas isso deu certo, no fim deu certo. Foi dando certo e... Bom, e daí a gente comecei a dar aulas assim e tal, mais aulas particulares e tal, mas aí a gente foi para uma, um evento que teve numa escola na Dinamarca, em Copenhague, num conservatório, que levaram um monte de brasileiro, um monte de músico brasileiro, artistas e tal, para a gente ficar uma semana ensinando música brasileira para os caras. E aí cheguei lá e me assustei com o nível, né? Tipo, uma grata surpresa, aliás, não me assustei, mas com o nível médio dos alunos era altíssimo. A molecada estava muito bem informada, estava muito bem formada, né? E aí eu falei, bom, então o que eu vou fazer aqui, né? Aí eu peguei e escrevi no quadro, né, na lousa, células, padrões de instrumentos de escola de samba. O surdo, a caixa, o repique, o agogô, enfim, o tamborim. E falei, agora cada um de vocês vai... Deu escrevi uma cadência harmônica lá, simples e tal. Falei, vocês vão tocar em cima dessas, cada um vai tocar em cima de um pattern desse, de um padrão desse aqui. Aí eles fizeram. Falei, bom, e agora o que eu faço na segunda aula?
Aí, e eles aprendem rápido, entendeu? Os caras têm uma boa formação mesmo, bem sólida. Aí eu comecei a passar repertório de música brasileira e fazer eles tocarem dentro daquilo que eles tinham aprendido, né? Da construção rítmica dos ritmos brasileiros, do samba, do baião, enfim. Né? Acho que eu tô dentro do tema aqui, porque você está se acostumando, né? Também você está se acostumando a fazer. E acabou que foi dando 5, se não me engano, 2004, e na Souza Lima ao mesmo tempo. Ou seja, já tem 15 anos que eu estou dando aula regularmente, todos os dias da vida. E agora com a história da pandemia, mais porque é aquele negócio, né? Antes era assim, currículo, professor de música. Hoje em dia vai ser professor, editor de vídeo, editor de áudio, pantonista de WhatsApp, youtuber, conselheiro sentimental, psicólogo, porque você está o tempo todo em contato com eles, né? E eles têm uma demanda, como a gente não está presencial, né? Tem uma demanda muito grande da parte deles em relação a gente. E Sim. tá dando tudo certo, entendeu? Tá dando tudo certo. Eu acho que é muito acima das minhas expectativas, pelo menos. Pode-se dizer que a educação musical mudou a sua visão da música em si? Fez você parar pra pensar, Com tipo, certeza. até como eu cheguei aqui, né? Com Como eu posso certeza. ensinar isso pra outra pessoa? Eu tive que rever tudo que eu tinha aprendido, de que maneira eu aprendi aquilo, né? Eu tive que ir buscar na cabeça, né? Na memória longínqua, né? Eu fui buscar como é que eu cheguei àquilo ali, como é que eu consegui aquelas definições, porque algumas coisas você aprende empiricamente, você aprende de tanto usar, de tanto outras coisas você aprende pela teoria, né? Os nomes das coisas. Algumas coisas eu já sabia, mas outras eu não sabia o nome para dar aquilo ali. Então eu tive que rever tudo isso, né? E isso me incentivou também a estudar mesmo, sabe? Fazer outros cursos e aprofundar mais. Porque aquela coisa, quando você está fazendo, não é que você está fazendo porque tem uma prova, eu tenho que estudar, porque eu tenho que tirar uma nota boa, porque senão o professor vai ficar bravo. Você não está, entendeu? É uma coisa que você faz para você, então te dá muito mais prazer. Com certeza. O que E você falando quer. em estudo, tinha travado aqui um pouquinho a transmissão, mas acho que cortou as últimas coisas que você falou. Se você puder repetir, por favor. Não, eu tava dizendo, pois é, estava dizendo que depois que você revê essas questões, né, os nomes corretos das coisas, o, o, como é que você utiliza determinadas coisas e outras, você começar a rever um pouco o passado, né, assim, musical mesmo, não o seu, mas a coisa da música, como é que ela chegou aonde está, né? Isso é uma coisa que eu falo para eles todo o tempo. A gente tem que conhecer o passado, né, da música brasileira, por exemplo, né? Como é que a gente chegou aonde está agora? Por que o samba é tocado dessa maneira hoje? Por que os ritmos brasileiros são tocados dessa maneira hoje, de várias maneiras, né? A gente precisa conhecer um pouco da história, do passado da música, né? Do que aconteceu nas décadas passadas, né? Desde o começo do século, para a gente entender o que é a música hoje. É legal você saber também o passado para você poder entender o presente e poder conceber o futuro, poder se programar para o futuro, sabe?
Como é que vai ser, como é que Sim, vai ser daqui a um ano, como é que, como é que as coisas vão estar daqui a um ano, o que vai acontecer com a música, o que vai acontecendo, porque acontece todo o tempo, né? O tempo todo ela está em evolução. E ela existe, a revelia da gente, né? Se a gente não existisse, ela ia existir do mesmo jeito, ela não depende da gente, nós é que dependemos dela. Né? A gente sim, precisa, tratar a eu música com preciso, respeito. pois é, você falou uma coisa muito interessante. A gente precisa dela para viver. Para mim é que nem beber água, que nem dormir, que nem respirar, que nem me alimentar, né? Quando eu consegui ter uma aula com um grande cara que para mim é o meu maior guru musical brasileiro, que é o maestro Moacir Santos. E eu, numa ocasião, ele morava fora do Brasil, eu tinha ido fazer qualquer coisa fora do Brasil também, e eu fiquei na casa de um amigo que, por coincidência, ele era pianista da banda do Moacir. E eu ficava enchendo ele, pô, Frank, arranja um jeito de eu conhecer o Moacir, eu queria ter uma aula com ele e tal. Ele falava, Cisão, é muito difícil. O Moacir é um cara muito sistemático, ele é muito difícil, ele não gosta de sair muito de casa, enfim, não vai rolar. Só que eu não sabia, mas ele já estava armando com o maestro para a gente ter esse encontro. E um dia estava dormindo, eram, sei lá, 8 horas da manhã, eu estava dormindo na sala. Ele chegou, me acordou, falou, Cisão, acorda, acorda. Eu falei, o que houve, Frank? Ele falou, maestro is here. Eu falei, que maestro? Ele falou, vem cá, me tirou da cama, me jogou no chuveiro, abriu o chuveiro e saiu. Aí eu, pá, tomei banho e tal. Quando eu saí do banho e tal, lá, já limpinho, vestido e tal, eu fui, tava o maestro sentado na sala. Aí ele falou, esse aqui é o cara que eu te falei e tal, não sei o quê. Ele falou, aquele jeito dele, aquela voz de sax barítono, né? Ah, você quer estudar, meu filho. Então, você saiba que com a música você tem que ter rigor, você tem que ter respeito. Aí ele falou exatamente isso. A música não depende da gente, a gente é que depende dela. Então é por isso que você tem que tratá-la com respeito, com rigor, com reverência, né? E, enfim, e aí, perdão, a gente passou o dia juntos. Ele foi embora, eram 10 horas da noite. Eu fiz almoço para ele, fiz jantar, a gente passou o dia inteiro tocando, conversando. E essa foi a aula, né? Passar um dia com o cara. E engraçado, porque ele era um cara muito especial, muito inteligente e muito erudito, erudito no sentido de conhecimento, né? Ele era difícil manter uma conversa com ele num nível razoável, num nível dele, por exemplo, um nível elevado, porque ele falava de física quântica, ele falava de teosofia, ele falava de, enfim, ele dava exemplos, né? Dentro do universo da música, mas ele dava exemplos assim que iam para outras áreas, né, do conhecimento humano, além da música. Então era difícil você acompanhar o raciocínio dele, assim, mas era muito legal. Depois a gente ficou amigo, né? Se via pouco, claro, por causa da distância, né? Mas ele esteve no Brasil algumas vezes, a gente se encontrou, enfim. Eu gravei uma música que ele me ensinou nesse dia que ele fez. Eu queria uma música inédita, maestro. Ele falou, eu estava fazendo isso aqui ontem e tal. Aí a gente gravou juntos, ele tocando piano, eu tocando baixo, a gente gravou numa fita cassete. Aí eu trouxe e fiquei ouvindo aquilo e tal, e aí escrevi porque não tinha uma partitura. Eu escrevi uma partitura, né, com os acordes e a linha melódica e, e pedi para o meu amigo. E isso foi no começo foi em 1990, exatamente. Quando ele veio para o Brasil em 94 para o festival
de Campos do Jordão, foi o primeiro ano que eles abriram para música popular, 94, 1994. Ele veio e a gente conseguiu tocar o arranjo para ele, só que nessa altura ele tinha esquecido essa música. Ele não lembrava que ele tinha feito. Aí tinha algumas coisas, uns mistérios da música que eu já sabia porque eu estava em contato com ela há 4 anos, né? Eu pensava em outra coisa. E aí eu ensinando para ele a tocar, eu falei, não, mas como maestro, aqui esse acorde é assim. Ele falou, tem mais isso aqui também. Engraçado. E depois, quando eu gravei no meu disco, no meu primeiro disco, né, solo, eu gravei e mandei para ele. Fiz um CDzinho e mandei para ele. Ele morava em Pasadena, né, no condado de Los Angeles. Mandei para ele e ele me ligou. Falou, que maravilha, olha, eu adorei isso que eu ouvi e eu tinha esquecido, ele esqueceu de novo da música. De novo. E aí daí ele veio para o Brasil, eles estavam produzindo o Ouro Negro, né, aquela produção lá no Rio de Janeiro com os músicos cariocas e tal, tudo amigo nosso, né? E ele apareceu no meu estúdio, né? E, pô, olha, eu falei, mas, pô, o que traz aqui? Que honra, né? Eu falei, eu queria pegar aquele arranjo que você fez. Eu falei, mas nem tinha muito arranjo, a gente só não tinha nada muito, né? Tinha uma introdução, tinha uma, sei lá, um arranjinho meio de base, até não era nada muito sofisticado. Ele falou, não, mas eu quero aquilo que eu ouvi. Porque eles talvez gravassem no Ouro Negro, então acabaram não gravando. Mas essa música foi gravada mais 2 outras vezes. Uma pelo próprio Proveta, que fez outro arranjo, porque ele esqueceu ele perdeu aquele primeiro que ele fez. Aí ele fez outro, gravou num disco dele, de saxofone brasileiro, e depois eu gravei. Não, eu gravei não. Um amigo dele, que depois que eu conheci, que era trombonista, morava em Los Angeles, era trombonista e fazia orquestrações e arranjos para o Moacir também. Ele fez um arranjo dessa música para mais sopros, né? Para a formação do combo mesmo, que era aquela formação 4 metais, era trompa, trombone, baixo, trombone, trompete, 4 sax, né? Sopranos, alto, tenor e barítono, e cozinha, né? Sessão rítmica. E tinha flauta em algumas coisas lá. E, enfim, ele fez esse arranjo e a gente, lá na EMESP, eu tenho um grupo que faz um combo, né? Com a instrumentação básica dessa formação, e a gente faz, nesse grupo, a gente faz esses arranjos. Os arranjos que vieram do Mário Diné, lá do Ouro Negro, né? Da Orquestra Ouro Negro, e outros, inclusive desse cara, ele chama-se Kurt Berg, um trombonista, um cara maravilhoso, senhor já, um pouco mais velho que eu, mas um cara muito legal e sempre continua tocando, continua escrevendo, tem o grupo dele lá. E tudo que ele faz, ele me manda. Por exemplo, fiz mais uma música aqui, não sei o que, escuta aí e tal. A gente fica em contato, assim, via Skype, né, via internet. E agora o nosso sonho é que essa coisa acabe para a gente poder se encontrar de algum jeito. Ou eu ir para lá, ou ele vir para cá, ou a gente poder né, ficar um pouco mais junto, mais perto, né? Sem Em correr. breve isso vai acontecer, se Deus quiser. Vai, com certeza. Essa música, ela tá no seu álbum, não tá? No álbum Benção? Essa, não. Ela tá no primeiro disco, no Quinto Elemento. Chama Stanats. Stanats. Hum, entendi. E nesse E segundo álbum, eu quis fazer como um tributo, né, ao Moacir.
E aí tem 3 músicas dele, ou quatro músicas dele, tem 3 minhas e tem outras de amigos nossos, né? Tem uma do Proveta, tem uma do Nenê, tem uma do Mário, do Paulo Flores, tem uma do Maurício Carrilho, coisas feitas inspiradas nas composições do Moacir, né? E puta, ficou muito legal porque a gente fez em casa esse disco, fez aqui na sala de casa, aqui onde eu estou exatamente, porque a acústica aqui é muito boa e a gente acabou não usando nenhum periférico, nada digital. A gente usou o som de um microfone que pegava tudo, claro, estava pontuada, a bateria estava pontuada, tinha um microfoninho para cada sopro e tal, mas o som que prevaleceu mesmo, principalmente da ambiência, foi desse microfone, que era um bichão desse tamanho, assim, ó. Parecia um sorvetão estéreo, que a gente botou no meio de nós todos e gravou. Tem uma música nesse disco que é um quarteto de contrabaixos, que a gente gravou aqui também, os 4 contrabaixos em volta do microfone, e o som que está no disco, o som que está ali, é exatamente o som que a gente ouviu enquanto gravou. Não tem nenhum reverber, não tem nenhuma câmara de eco digital, não tem nada, né? Além do som verdadeiro, do som original da sala, da tomada que foi feita, ou seja. Então, nem mixar, assim, sabe? Levantar cada um num canal e fazer aquela coisa toda com o panorâmico, com nada. A gente botou o microfone no centro de nós 4 e apareceu do jeito que foi gravado e tá no disco que ficou. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado. O som do disco é muito de verdade tudo, entendeu? Não tem overdub, né? Não tem dobra, não tem. É tudo tocado à vera, todo mundo junto. A gente gravava e falava, vamos lá ouvir. Eu ouvia, falava, gostou? Falava, não gostei do meu solo. Então a gente refaz, a gente faz outra vez, não faz o teu solo, porque nem dava para separar assim, né? Porque tava tudo num microfone só, quase. Então a gente ia lá e gravava de novo. Tá contente agora? Beleza. Então é essa que ficou. E foi assim que a gente fez. Foi muito legal. No trabalho, você se sente no ao vivo ouvindo. É muito bonito mesmo. Bom, obrigado. Falando tudo isso, a Ana Paula mandou um comentário aqui no Instagram falando se a gente vai ter um som hoje. Perguntando, né? Se a gente vai ter um som hoje. Olha, infelizmente, essas plataformas que a gente usa aqui, o som fica muito ruim. Comprime tudo, né? Comprime, não, ele fica pequenininho, ele não vem do jeito que a gente imagina, que a gente está tocando aqui, por exemplo, né? Tocando aqui o som. Não sei como é que saiu aí para você. Para mim aqui saiu, tô ouvindo o som aqui dele, né? Mas eu não sei como é que saiu aí. Então é difícil, é muito difícil. Acho que agora o pessoal deve estar assim, o pessoal da Apple, da Microsoft, eles devem estar queimando as pestanas lá para inventar alguma coisa que possibilite, né? Por exemplo, você dando uma aula de instrumento para alguém, você poder tocar junto com ele tocar, você ouvi-lo e ele te ouvir e você tocar junto. Isso aí é muito difícil. É uma pena não dar pra ouvir, assim, só alguns programas que conseguem fazer pessoas tocarem simultaneamente.
Só que é bem difícil ajustar os É, sistemas, tem que ter um computador vira, muito bom, uma internet muito boa. não, e vira uma produção, né? Se você botar um quarteto tocando primeiro que cada um tá na sua casa, né? As pessoas são conscienciosas, elas não vão se juntar. Vai ser difícil você pegar um quarteto, por exemplo, e botar dentro de um estúdio para tocar, né? Todo mundo de máscara, tudo bem, mas e o cara que toca sopro, como é que ele vai fazer? Então, se você a gente pode até gravar, a gente já fez coisas assim, já fiz há pouco tempo já até. Cada um tocando na sua casa, né? Depois a gente junta os vídeos, mas isso vira uma produção, é difícil você fazer isso do pé para a mão e ouvir e ver, né? Mesmo com as aulas, né? Com os grupos de prática que eu tenho, eu passo a música para eles, a gente discute o repertório que vai fazer, eu mando as referências, mando partitura e tal, e eles começam a gravar cada um na sua casa, e depois a gente junta esse material, junta o áudio, junta os vídeos e faz uma produção, né? E engraçado porque é diferente de você estar fazendo isso na sala de aula. Fala, vamos tocar tal música. Aí a gente toca a música e tal. Fala, ó, aqui pode ser assim, pode ser assado e tal. Quando acaba a aula, eles vão para casa e esquecem daqui. Não por nada, porque esquece mesmo. Você não... Agora, dessa maneira, eles são obrigados a ficar em contato com aquela música, com aquele repertório, muito mais tempo. Entendeu? Então, eles aprendem, depois eles gravam, e eu falo assim, olha, presta atenção na tua execução, na maneira como você toca, o rigor, né? O tal do rigor que o maestro falou lá atrás. Porque tem que soar bem, tem que tá tudo certo. Porque você vai ter que... Isso aí vai ficar gravado, por exemplo. Você vai ter que ouvir isso, vai ter que conviver com isso o resto da sua vida. Cada vez que você ouvir e ouvir que tem um negócio que você podia ter feito melhor e não fez, você vai falar, puta, olha aí. Então, vocês têm que cuidar mais da execução. E isso está... desde o começo, né, desde março para cá, isso fez melhorar muito o rendimento deles. Entendeu? Foi uma maneira deles enxergarem, deles terem contato com essa coisa da gravação, porque você não... A gente, quando a gente aprende a tocar, tal, toca em grupo, tal, quando a gente entra em estúdio, a conduta é completamente diferente, assim, é um outro sentimento, né? É mais frio, né? Você não pode se entregar para a sua emoção. Você tem que fazer as pessoas que vão ver aquilo, que vão ouvir aquilo, se emocionarem. Você tem que estar ligado no que você está fazendo, né? Então, tem dado muito certo isso também, sabe? Eles estão... Eu vi lá na EMESP um grupo vocal, um grupo cantando a capela, uma meninada, uma molecada mesmo, cantando a capela, cada um na sua casa, uma música com arranjo vocal difícil, e todo mundo cantando afinado, no tempo, tudo certo. Eu falei, como é que esses caras conseguiram fazer isso, né? É de você ficar emocionado mesmo, entendeu? Um negócio que, quando eu ouvi, eu falei, não é possível. Tudo bem tocar, porque você tem um metrônomo, você tem um monte de recursos que você pode usar para te ajudar. Mas eles estavam cantando a capela, baseado numa primeira voz que foi gravada, depois eles foram gravando as vozes outras em cima, assim, do negócio, e ficou uma coisa enorme, bonita, sabe? Emocionante mesmo de ver. Então, é aquela coisa da adaptação, né? A gente se adapta a tudo, não tem jeito. Sempre volta nessa questão, né, da adaptação, porque Tá? querendo ou não, a vida é isso, né? A vida é se adaptando cada dia. Tá? Essa questão da gravação, realmente ela muda muito a nossa perspectiva, porque eu como estudante, nesse ano que se passou, nesses meses, me gravando tanto, assim, porque toda aula é uma gravação diferente.
Você faz aula disso, você grava o piano. Aí você vai fazer aula de canto, você tem que gravar você cantando. Esse negócio de sempre estar se ouvindo me fez perceber muito mais, assim, ter autoconsciência, assim, uma coisa que, Exato, às vezes, tocando pessoalmente você erra, aquilo passa, né? Mas a gravação fica ali pra sempre. exato, Então você tem que ser muito mais rigoroso. Muda exato. pra caramba a nossa mente. Então, você deve ter sentido exatamente isso que eu estou falando, né? Que não basta você tocar, você tem que tocar certo, tem que fazer certo, para sempre, né? Aquilo vai ficar para sempre. Toda vez que você escutar, você vai falar, graças a Deus, eu fiz certo, né? Como é pra você que já gravou tantos álbuns, assim, tantos álbuns icônicos que todo mundo escuta e teve, sei lá, como é que é você se ouvir depois de tanto tempo e você lembra de algumas experiências que você teve gravando? Olha, é sempre uma surpresa, né? Porque é diferente de uma coisa, você está gravando ali, na hora que você grava e depois você vai na sala ouvir o som, você ouve e tal, mas ali ele ainda vai passar por aquele processo todo de mixagem, de masterização, enfim. O som que você vai ouvir depois no CD já é diferente daquele que você ouviu na sala de gravação ali, né? E eu sempre fico nervoso. Sempre fico nervoso. Quando eu falo live, eu vou fazer uma live hoje. Eu fiquei pensando nessa live o dia inteiro. Eu estou fazendo live quase todo dia, mas eu fico nervoso. Eu fico, não é nervoso, Natural. eu fico ansioso, né? Eu fico, sei lá. E quando gravação, né? Todas as vezes que eu gravei, que eu entrei em estúdio para gravar, você, você tem que estar com o teu rendimento, sabe, nos trinques mesmo. Você tem que estar com tudo certo, você tem que funcionar, né? Você tem que funcionar. Você foi chamado para funcionar. Então você tem que pegar o peão na unha e se virar ali. E é sempre uma nova experiência, sabe? Cada música, com cada grupo, cada gênero, é tudo diferente e é sempre você ali, você tendo que se adaptar àquela situação daquele momento, né? E às vezes eu escuto coisas que eu fiz há tanto tempo atrás, né? Eu escuto e falo, nossa, mas hoje talvez eu tivesse que estudar muito para fazer desse jeito, porque naquela época eu estava fazendo todo dia, né? E estava com a mão andando, tava tudo, pá, tava, né? As ações e reações minhas tá tudo rápido ali. Aí eu escuto hoje, eu falo, nossa, precisava ter. Se eu quiser fazer isso desse jeito hoje, eu tenho que estudar um pouco, tenho que bater cabeça ali um pouquinho para sair direito, né? Enfim. E é essa coisa também você atingir um nível de execução que e não só te satisfaça, mas satisfaça quem vai ouvir. Você precisa saber mais ou menos, você precisa saber distinguir, saber intuir o que aquela pessoa que te chamou para aquela gravação, o que ela quer ouvir de você, como é que ela quer que você faça, né? Às vezes a gente pergunta alguma recomendação especial, não, toca você à vontade e tal. A gente fica meio, fala, putz, será que o cara gostou? Será que... Aí você, quando acaba, você fala, mas você gostou mesmo? Não, gostei, tá ótimo, tá tudo certo, então tá. Não, lá no quarteirão da música, na nossa escola onde a gente estuda, Hum. tem muitos fãs e fãs da Elis Regina. E você tocou com ela, você, inclusive em entrevistas, você fala que foi uma experiência muito importante pra você. Eu Uhum. ia pedir pra você compartilhar um pouco aqui com a gente como é que foi isso. Foi tudo muito engraçado, né? Hoje a gente contando, a gente acha tudo engraçado. Na época eu passei muito nervoso. Mas eu tocava numa peça de teatro aqui em São Paulo. E um dia apareceu lá um cara que eu meio lembrava dele, que ele era amigo de um primo meu mais velho, e naquela época, a gente jogava bola na porta da casa dele. A garagem dele era o gol.
sabe? Era um dos lados do campo. E ele tocava bateria, era músico e tal, mas ele era mais velho que eu. Ele era amigo do meu primo mais velho, que morava ali em frente e tal. Mas ele apareceu lá no teatro onde eu trabalhava e falou: eu vim falar com você, você não quer fazer um som com a gente amanhã? Eu falei: eu vou, tô te reconhecendo, você é o Dudu, tá, sou, tal. Falei: tá, eu vou sim. Porque eu não estava sabendo, né, muito o que estava rolando. Não sabia, não falou, ele também não explicou nada. Me deu, falou: aparece lá, tal hora. Falei: tá bom, e fui. Aí cheguei lá no endereço que ele me deu, bati na porta, aí veio um cara de barba, assim, de óculos escuros, abriu a porta e ficou olhando para minha cara assim. Eu falei: opa, boa tarde, eu sou o Cisão, o Dudu me chamou para vir aqui fazer um som com vocês e tal. Ele olhou e falou: entra aí, bicho. Eu entrei, eu entrei, aí apareceu um outro cara que depois eu fui descobrir, era o irmão da Elis, um cara que era um puta. A gente ficou muito amigo, o Rogério Costa. Ele era técnico de som, de plateia, de monitor e tudo, era um grande técnico. Aí ele me ajudou, me falou: ó, você vai, liga aqui e tal, nesse amplificador, fica aqui e tal. E eles estavam tocando já, não tocando nada conhecido, entendeu? E eu fiquei meio tentando entender o que eles estavam tocando, né? Porque eram músicas deles, sabe? Música instrumental que eu não conhecia, que não tinha nem sido gravada ainda. Eles estavam ensaiando coisas deles lá. E eu fui lá caçando, né? Passei o dia inteiro, assim, a tarde toda, assim. Aí acabou, tá, você vem amanhã? Eu falei: venho. Né? Mas eu não sabia o que era. Ninguém me falou nada. E eu, tipo aquela, porque, garotão, bom soldado, fiquei quieto, não fiquei perguntando, não fiquei falando nada. Fui tentando me virar ali. Aí uma hora ele perguntou: você prefere que eu escreva para você ou você consegue pegar de ouvido? Eu falei: ó, como for melhor para você. Se você preferir escrever, eu leio. Se você preferir que eu pegue de ouvido, eu pego também. Eu não quero, eu só não quero que você fique bravo comigo. E aí, claro que ele preferiu que eu pegasse de ouvido. Foi assim que aconteceu tudo, né? Porque as coisas. Bom, no terceiro dia ela apareceu. Aí eu falei: ah, é isso, né? Eu tinha 22 anos. Né? Aí. E ela: vamos tocar tal música. Você conhece? Eu falei: conheço. Aí vamos tocar tal. Aí tocava: vamos tocar essa? Você conhece? Conheço. Aí na terceira música ela parou a música no meio do negócio e falou assim: parou, olhou pra mim e falou: pô, mas você gosta do Luizão, né, moleque? Você já sabia as linhas dele. Sabia as linhas dele, exatamente. Eu comprava os discos dela e outros discos que ele gravou para tocar, tirar as linhas dele, né? E claro, quando tocando com ela, o mesmo arranjo, né? Eu fui em cima do. Claro que eu nunca ia tocar como ele, né? Seria loucura da minha cabeça querer isso, mas eu tava tentando chegar o mais próximo possível daquele som que eu ouvi. E aí acabei ficando no grupo, tal. Conheci o Luizão mais tarde. Ela falou: você conhece ele? Eu falei: não. Ah, você vai conhecer. E a gente ficou amigo, né? Ele me botou de frente pro gol em várias situações, assim, me mandou para gravação, que ele não ia poder ir, porque ele gravava muito. Ele era um cara muito requisitado para gravação naquela época. Era o cara que mais gravava, né? E teve algumas que ele me mandou lá, tal. Eu ia naquela de: ai meu Deus do céu, né? Eu falei: eu não estou acostumado com esse negócio de ler à primeira vista, Luizão, eu demoro, eu enxergo mal. Ele falou: não se impressiona porque vai baixar um santo lá em você e ele vai ler para você. Confia em Deus que vai. Vai na confiança que você vai se virar, né? Em suma. Então foi meio assim a minha passagem pelo grupo
Elis Regina e companhia, né? Que era assim, a gente gravou um disco ao vivo, daí eu fiquei tocando com ela 1 ano e meio. A gente viajou para a Europa, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? A gente viajou para a Europa, fizemos temporadas longas no Brasil, a gente fazia assim, 2 semanas em Recife, 2 semanas em Fortaleza, 2 semanas em Salvador, 6 meses no Rio de Janeiro, mais não sei quantos meses em São Paulo. Temporada de shows, vários shows na Europa, né? Espanha, Portugal, Itália, França, enfim. E isso já foi, para minha vida profissional, isso foi, né? Imagina um começo de carreira assim, né? Falei, puta, eu tô com 22 anos tocando com a Elise, o que vai acontecer comigo daqui para frente, né? Porque Uma carreira brilhante se seguiu. olha, graças a Deus, quer dizer, brilhante eu não digo, mas eu fiz o que eu pude. Mas você vê assim, pô, ela era tocar naquele grupo, né? Tocar aquela música naquele momento, né? Que a gente estava vivendo, era o máximo que a gente poderia querer como músico, entendeu? Era uma coisa de realização para a vida toda. Eu falei, pô, tô com 22 anos tocando com eles, daqui para frente, o que vai acontecer com a minha carreira? Só vai, né? Começar aqui em cima, Já, assim, começar aqui em cima, o resto vai ser tudo abaixo disso, né? Mas não foi, não foi. Porque a música foi evoluindo junto com aquilo tudo, e eu tentando me, me manter na ativa e evoluindo junto, né? E deu certo, foi dando certo, deu certo. Teve altos e baixos, assim, do ponto de vista de mais trabalhos, menos trabalhos, mais dinheiro, menos dinheiro, mas sempre deu para viver. E sempre tive ah, muita satisfação, sempre tive muito prazer em fazer o que eu faço. Não trocaria de profissão de jeito nenhum. Se tivesse que ser outra coisa, eu não ia ser feliz, como eu sou. nossa, é bonito ouvir isso. Você é um grande exemplo para muitas pessoas. Sua musicalidade é única e eu quero agradecer por Obrigado. compartilhar um pouquinho das histórias aqui com a gente. Imagina. Daqui a pouco o Instagram já vai cortar a gente, porque o tempo voou É, e uma hora é fica muito o meu pouco. agradecimento. Uma hora é Sim, uma muito hora é pouco, pouco. né? Então, mas ó, eu agradeço vocês pelo contato, estou à disposição quando vocês quiserem conversar, quando vocês quiserem, o que vocês quiserem, tá? Eu estou aqui de corpo e alma para vocês, sempre, tá bom? É uma E enorme satisfação e fica o convite para visitar a gente quando isso acabar, quando a vacina vier, se Deus aí você vem quiser, visitar se a Deus quiser, gente. eu vou querer muito conhecer vocês aí, pessoalmente, tocar um pouco junto, né? Tá mais que Então, convidado, vai ser muito bom. deixo um grande E abraço para obrigada todo por essa mundo aí. segunda-feira. Deixo um grande abraço para todos vocês aí, para todos os amigos que estiveram aqui com a gente e para essa rapaziada linda da banda Curumim, banda dos Curumins. E estamos junto, tá? A gente vai se falando aqui. Sempre que vocês precisarem, qualquer coisa, o que eu puder fazer, eu estou às ordens e com muita satisfação. Tá bom? Agradeço muito de coração. Eu que E é agradeço. isso, foi essa live maravilhosa e vamos encerrar por aqui. Tá Fica um bom. abraço. Um beijo para vocês todos. Tchau, tchau. Até já. Tchau. Tamo junto.